Capítulo 4. O Senhor ajudou-a a triunfar de si mesma para tomar o hábito. As muitas enfermidades que Sua Majestade começou a lidar. Nesse tempo, andando preocupada com tais decisões, persuadi um de meus irmãos a se fazer religioso, convencendo-o da vaidade do mundo. De comum acordo, resolvemos ir um dia, logo ao amanhecer, ao mosteiro onde estava aquela minha amiga. Para dizer a verdade, naqueles dias eu estava de tal modo determinada a ser monja, que teria ido a qualquer outro mosteiro, se imaginasse nele servir melhor a Deus, ou se com isso, meu pai se contentasse. Já não dava a menor importância à minha própria comodidade. Lembro-me perfeitamente, e penso ser bem verdade, que ao deixar a casa de meu pai, foi tal o meu sofrimento, que creio, não será maior a dor da morte. Parecia-me que os ossos se apartavam uns dos outros. O amor de Deus não superava o amor a meu pai e à minha família. Foi necessário fazer-me em tudo tanta violência, que se o Senhor não me sustentasse, minhas convicções não bastariam para prosseguir. Chegado o momento, o Senhor deu-me ânimo para lutar contra mim mesma, de modo que realizei o meu propósito. Ao tomar o hábito, Sua Majestade fez-me logo compreender quanto favorece aos que no seu serviço se fazem violência. A que precisei fazer ninguém observou em mim, percebiam somente minha boa vontade. Na mesma hora, deu-me tal alegria de ter abraçado aquele estado, que jamais me faltou até hoje, e Deus transformou a aridez de minha alma em imensa ternura. Deleitavam-me as observâncias da vida religiosa. Na verdade, algumas vezes, estando a varrer em horas que antes costumava ocupar com meus divertimentos e vaidades, sentia uma estranha felicidade sem saber de onde me vinha, ao lembrar que estava liberta de tudo aquilo. Quando me recordo dessa satisfação íntima, não há coisa, por difícil e penosa que seja, que hesite em realizar se houver ocasião. Essa experiência fez-me compreender que em recompensa do esforço inicial, Sua Majestade paga já nesta vida com tais favores que só quem os desfruta pode avaliar. O próprio Deus quer que no princípio se sintam dificuldades, mas assim o quer para maior merecimento nosso. E tanto maior e mais saboroso será o prêmio, quanto mais difícil terá sido a vitória. Como afirmei acima, tenho experiência disto em vários casos graves. Se eu fosse uma pessoa, que tivesse de dar a minha opinião, jamais aconselharia a deixar de empreender alguma obra quando repetidamente acode uma boa inspiração de fazê-la, receando não ser bem-sucedida, se for somente por Deus, não há que temer o fracasso. Poderoso é Ele para tudo. Bendito seja para sempre. Amém. Ó sumo bem e descanso meu, as graças que me havíeis feito até aqui seriam suficientes para que eu fosse crescendo em vosso serviço. Vossa piedade e grandeza me trouxeram por tantos caminhos e estado tão seguro e a casa onde tinhas muitas servas, com as quais eu poderia aprender bons ensinamentos. Não sei como prosseguir, quando relembro as circunstâncias de minha profissão, a grande determinação, a alegria com que a fiz e o desposório que contraí convosco. Isto não posso dizer sem lágrimas. Justo seria que fossem de sangue e que se me despedaçasse o coração. Não seria demasiado sentimento pelo muito que depois vos ofendi. Parece-me agora que eu tinha razão de não querer tão grande dignidade, pois tão mal havia de servir-vos nela. Vós porém, Senhor meu, em quase 20 anos que abusei deste favor, quiseste ser o agravado, o ofendido, para que eu um dia melhorasse. Dir-se-ia, meu Deus, que não prometi guardar coisa alguma do que vos havia prometido. Não era este o meu propósito, mas depois foi tal o meu procedimento, que não sei qual era a minha intenção. Isto revela mais quem sois vós, esposo meu, e quem sou eu. Verdade é certamente, que a dor de minhas grandes infidelidades é mitigada pela felicidade que sinto, pois elas revelam a multidão das vossas misericórdias. Em quem, Senhor, poderiam estas vossas misericórdias resplandecer como em mim, que tanto obscureci com as minhas más obras as grandes graças, que logo me começastes a fazer? Ai de mim, Criador meu! Se quero encontrar desculpa, nenhuma tenho, nem posso culpar outrem senão a mim. Para pagar alguma coisa do amor que me começastes a mostrar, eu deveria ter empregado o meu amor só em vós. Teria sido o remédio para todo o mal. Não o mereci, nem tive tal ventura. Valha-me agora, Senhor, vossa misericórdia. A mudança de vida e de alimentação prejudicou-me a saúde. Ainda que a alegria fosse grande, não aguentei.
Aumentaram os desmaios, com uma dor tão intensa no coração, que espantava os que me viam, além de muitos outros males. Assim passei o primeiro ano, bem mal de saúde. Não penso ter ofendido muito a Deus. A doença era tão grave, que eu vivia ameaçada de perder os sentidos, e às vezes chegava a perdê-los. Meu pai procurava algum remédio com muita diligência. Não o tendo encontrado nos médicos daqui, resolveu levar-me a um lugarejo muito afamado para a cura de outras enfermidades, onde, como lhe disseram, também eu ficaria livre da minha doença. Como em nosso convento não havia voto de clausura, foi comigo aquela amiga de quem falei, que era antiga na casa. Estive quase um ano naquela localidade. Durante 3 meses padeci tão insuportável tormento, pelo regime rigoroso a que me submeteram, que não sei como aguentei. Finalmente, apesar de ter resistido, minha compleição delicada ficou abalada, como vou contar. Fomos para lá nos primeiros dias do inverno, mas o tratamento só devia começar no princípio do verão. Para evitar idas e vindas, ficamos até o mês de abril em casa de minha irmã, que vivia numa aldeia pouco distante. Na ida, aquele meu tio que morava, como contei, no caminho, deu-me um livro que se chamava Terceiro Abecedário e ensinava a oração de recolhimento. Nesse primeiro ano, eu só li bons livros. Não usei mais de outras leituras, compreendendo o mal que me haviam feito. Não sabendo como proceder na oração, nem como me recolher, aquele livro muito me alegrou. Gostando de ler, determinei-me com todas as minhas forças, a seguir o método que indicava. Naquele tempo o Senhor já me havia feito o dom das lágrimas. Comecei a ter momentos de solidão, a confessar-me com frequência e a enveredar por aquele caminho, tendo por mestre o referido livro. Outro guia, quero dizer, algum confessor que me entendesse, não achei, embora procurasse durante quase 20 anos. Isto contribuiu para me prejudicar e fazer retroceder muitas vezes. Poderia ter sido causa de minha total ruína. Se tivesse confessor, ajudar-me-ia a sair das ocasiões em que estive de ofender a Deus. Pôs-se logo Sua Majestade a fazer-me grandes favores desde o início. Assim continuou a fazer até o fim do tempo que passei nessa solidão, aproximadamente 9 meses. Não vivia tão longe de ofender a Deus como o livro me mandava, mas passava por cima dessas coisas, julgando quase impossível evitar todos os perigos. Tinha cuidado de não cometer pecado mortal, e provera a Deus o tivesse sempre. Dos veniais não fazia caso, e foi a minha ruína. O Senhor me concedia tanta consolação por esse caminho, que me fazia a graça de me dar oração de quietude, e às vezes até de união. Eu ainda não entendia nenhuma nem outra coisa, nem o quanto devia prezá-las. Creio que me teria feito grande bem entendê-lo. Verdade é que a de união durava muito pouco, talvez nem o tempo de uma Ave-Maria. Deixava-me, porém, tão grandes efeitos que não tendo eu ainda 20 anos de idade, parecia-me trazer o mundo debaixo dos pés. Recordo-me de que tinha lástima dos que seguiam as coisas do mundo, mesmo as lícitas. Procurava o mais que podia, trazer presente dentro de mim Jesus Cristo, nosso sumo bem e Senhor. Era este o meu modo de oração. Se pensava em algum passo da paixão, representava-o no meu interior. Mas preferia a leitura de bons livros, era toda a minha recreação. Deus não me deu talento para discorrer com o intelecto, nem para tirar proveito da imaginação. Tenho-a tão fraca que ainda para pensar e trazer presente em mim a humanidade do Senhor, como procurava fazer, nunca o pude conseguir. Verdade é que por essa via de não poder agir com o intelecto, os que perseveram chegam à contemplação mais depressa. Mas é a custo de muitos sofrimentos e fadigas. Estando a vontade inativa, e o amor sem objeto em que se ocupe, a alma fica sem arrimo, incapaz de meditar. A solidão em que se sente, acompanhada de secura, dá-lhe grande padecimento e grande combate de pensamentos importunos. Aqueles, que não conseguem agir com o intelecto, é necessária maior pureza de consciência do que aos que podem agir com essa faculdade. Com efeito, quem medita sobre o que é o mundo, o quanto deve a Deus, o muito que Cristo sofreu, o pouco que faz em seu serviço e o que o Senhor dá a quem o ama, encontra assunto para defender-se das distrações e evitar as ocasiões e os perigos. Aqueles, porém, que não se podem valer do raciocínio, correm maior risco e muito se devem ocupar em leitura,
porque de sua parte não conseguem tirar boas reflexões. Para eles é muito penoso este modo de proceder na oração. A leitura, por curta que seja, lhes é útil e até necessária para se recolherem. Supre a oração mental que não podem ter. Se os confessores obrigam a permanecer longo tempo na oração, sem auxílio de um livro, será impossível perseverar muito tempo nesse exercício. E se porfiarem, sentirão detrimento na saúde, porque é luta muito penosa. Foi então que providencialmente o Senhor quis que eu não achasse quem me ensinasse. Teria sido impossível perseverar na oração os 18 anos que passei com semelhantes sofrimentos e grandes securas, incapaz de discorrer com o intelecto. Todo esse tempo, a não ser depois da comunhão, não ousava começar a oração sem livro. Minha alma temia tanto pôr-se a orar sem livro, como se tivesse que lutar contra um exército de inimigos. O livro, pelo contrário, era uma companhia, ou ainda um escudo em que aparava os golpes dos muitos pensamentos importunos. A secura, a aridez, não era o ordinário, vinha quando me faltava livro. Logo a alma se dissipava. Com o livro, os pensamentos iam se recolhendo como por afagos, o espírito entrava em si. Acontecia frequentemente, que bastava o fato de ter o livro à mão. Algumas vezes lia pouco, outras muito, conforme a graça que o Senhor me fazia. Nesses primeiros tempos de que estou falando, pensava que tendo livros e solidão, não havia perigo de perder tanto bem. Com o favor de Deus, assim teria sucedido se tivesse achado mestre ou alguém, que desde o princípio me ensinasse a fugir das ocasiões, ou a sair prontamente quando nelas me visse. Se então o demônio me atacasse abertamente, penso que de nenhum modo me faria cometer pecado grave. Mas foi tão sutil, e eu tão miserável, que de pouco me serviram todas as minhas determinações. Contudo, aqueles dias que consagrei ao Senhor, servindo bem a Deus, foram muito proveitosos para poder sofrer com tão grande paciência as terríveis enfermidades enviadas por Sua Majestade. Admiro-me por vezes, ao pensar na imensa bondade de Deus, e minha alma fica maravilhada na contemplação de Sua grande magnificência e misericórdia. Por tudo seja Ele bendito. Tenho visto com a maior clareza que desde esta vida Ele não deixa de pagar até um bom desejo. Este meu Senhor ia melhorando, aperfeiçoando e tornando meritórias as minhas ações por vis e imperfeitas que fossem, tratando de ocultar minhas imperfeições. E ainda mais, Sua Majestade permitia que ficassem cegos e perdessem a memória os que tinham visto com seus olhos meus males e pecados. O Senhor doura minhas culpas, faz resplandecer uma virtude que Ele próprio põe em mim, fazendo-me violência para que a receba. Quero tornar ao que me mandaram escrever. Digo apenas que, se fosse contar detalhadamente as delicadezas do Senhor para comigo nesses princípios, seria preciso outro talento que não o meu, talento capaz de encarecer tudo quanto lhe devo, e a ingratidão e maldade com que lhe correspondi, porque tudo esqueci. Seja para sempre bendito por me haver suportado tanto. Amém. Capítulo 5. Narra suas grandes enfermidades e paciência que o Senhor lhe deu para sofrer, diz como do mal ele tira o bem, como se verá pelo que lhe aconteceu no lugarejo onde foi curar-se. Esqueci-me de dizer como, no ano de noviciado, passei grandes desassossegos, com coisas que em si tinham pouca importância. Culpavam-me às vezes estando inocente, e eu sofria com muito desgosto e imperfeição. Com a grande felicidade que sentia de ser monja, tudo suportava. Vendo-me procurar solidão e chorar meus pecados, pensavam que era descontentamento, e assim o diziam. Eu era afeiçoada a todos os costumes da vida conventual, contudo, não tolerava a mínima aparência de menosprezo. Gostava de ser apreciada, tinha esmero exagerado no que fazia, tudo me parecia virtude. Isto porém não me serve de desculpa. Sabia procurar o que me dava prazer, e assim a ignorância não me escusa. O fato de não estar o mosteiro fundado em muita perfeição, pode diminuir minhas culpas. Eu, por minha ruindade, abraçava o defeituoso, deixando o que havia de bom. Uma das religiosas estava então de cama com grande e dolorosa enfermidade. Em consequência de uma obstrução, ficava com aberturas no ventre, por onde rejeitava tudo o que comia. Morreu em pouco tempo. Eu via que todas temiam aquele mal. Quanto a mim, a sua paciência fazia-me grande inveja.
Pedi a Deus que se me desse igual virtude, me enviasse as enfermidades que quisesse. De nenhuma tinha medo, ao que me parece, pois desejava ganhar bens eternos ao ponto de me determinar a consegui-los por qualquer meio. Admiro-me agora, porque ainda não tinha amor a Deus como depois de ter oração. Era apenas uma luz que me fazia conhecer o pouco valor de todas as coisas perecíveis, e o alto preço dos bens que com elas adquirimos, pois são eternos. O certo é que Sua Majestade atendeu à minha súplica. Em menos de 2 anos fiquei tão enferma, que a minha doença, conquanto diferente, não foi menos penosa, nem deu menos trabalho. Durou 3 anos, como direi agora. Tive de ir para a casa de minha irmã na aldeia onde ela residia, aguardando o tempo marcado para o tratamento. Fui levada com extremo cuidado por minha irmã, por meu pai e pela monja, minha amiga, que comigo viera e me queria muitíssimo. O demônio começou logo a inquietar minha alma, mas de tudo Deus tirou muito benefício. Residia no lugarejo onde fui curar-me, um sacerdote que, além de ser pessoa de certa nobreza e inteligência, tinha alguma instrução, não muita. Comecei a confessar-me com ele. Sempre fui amiga de gente culta. Confessores pouco instruídos têm feito grande mal à minha alma. A eles recorria quando não achava outros a meu gosto. Sei por experiência que, tratando-se de homens virtuosos e de vida santa, é preferível serem totalmente ignorantes a serem doutos pela metade. Os ignorantes não se fiam em si, consultam outros mais sábios, os verdadeiramente cultos nunca se enganam, ao passo que os outros, eles mesmos não sabem mais do que ensinam, ainda que não pretendam enganar. Eu pensava que os confessores pouco instruídos fossem competentes e não me julgava obrigada a mais, do que a lhes dar crédito. Aliás, a doutrina que me pregavam era larga e de maior liberdade. Se for apertada, sou tão ruim que iria buscar outros. O que era pecado venial diziam-me não ser pecado, o que era pecado mortal e gravíssimo. Afirmavam ser venial. Fez-me isto tanto mal, que não é muito dizê-lo aqui, para precaver outras pessoas contra tão grande mal. Aos olhos de Deus, bem vejo não ser desculpa. Certas coisas não sendo boas em si, deviam ser o suficiente para que eu as evitasse. Por castigo de meus pecados, creio, permitiu Deus que esses confessores se enganassem. Eu, por minha vez, enganei muitas outras pessoas, repetindo-lhes o que deles tinha ouvido. Permaneci nesta cegueira mais de 17 anos, até que um padre dominicano, grande teólogo, tirou-me totalmente desse erro. Os da Companhia de Jesus incutiram-me um saudável temor, mostrando-me a gravidade de tão maus princípios, como adiante direi. Comecei, pois, a confessar-me com o sacerdote de quem falei. Estando no princípio de minha vida religiosa, eu tinha então poucas faltas a confessar, em comparação do que tive depois. Talvez à vista disto aquele sacerdote afeiçoou-se a mim grandemente. Não era má afeição, mas, em seu excesso deixou de ser boa. Ele percebeu que por motivo algum eu faria coisa grave contra Deus. Assegurava-me o mesmo de si, de modo que era muita confiança recíproca. Embevecida em Deus, como então vivia, o que me dava maior gosto era falar somente dele em todas as minhas conversas. Tanto fervor numa pessoa ainda jovem causava confusão àquele sacerdote. Finalmente, pela grande amizade que me tinha, começou a declarar-me a perdição em que vivia. Não era pouca. Havia quase 7 anos estava em situação muito perigosa, com afeição e relações com determinada mulher do mesmo lugar. Não obstante dizia missa. Era coisa tão pública que tinha perdido a honra e a fama, e ninguém ousava arguí-lo. A mim causou grande lástima, porque lhe queria muito. Tinha eu a grande leviandade e cegueira de considerar virtude o ser agradecida e pagar na mesma moeda a quem me queria bem. Maldita seja a tal lei, que vai a ponto de ir contra a de Deus. É um desatino cuja prática se usa no mundo, mas que me põe desatinada. A Deus devemos todos os benefícios que nos fazem e, entretanto, temos por virtude não romper uma amizade, ainda quando seja causa de ir contra ele. Ó cegueira do mundo! Oxalá fosseis servido Senhor, que eu tivesse sido muito ingrata contra todos, porém, não contra vós no mínimo ponto. Mas foi tudo ao revés, por meus pecados. Procurando saber e informar-me das pessoas de sua casa, conheci melhor sua perdição e vi que o pobre não tinha tanta culpa,
porque a desventurada mulher pusera feitiço num idolozinho de cobre, rogando-lhe que por seu amor o trouxesse ao pescoço. Ninguém tinha sido capaz de lhe arrancar. Positivamente não creio em feitiços. Digo o que vi, para avisar aos homens que fujam de mulheres que usam de ardis semelhantes. Sendo obrigadas mais do que os homens a guardar honestidade, as mulheres, quando perdem a vergonha para com Deus, não merecem confiança em coisa alguma. São capazes de tudo a troco de satisfazer sua paixão e aquele sentimento que o demônio lhes incute. Apesar de tão ruim, neste ponto jamais caí, nem pretendi fazer mal ou forçar alguém a ter-me amor. Disto o Senhor me guardou. Se ele me tivesse deixado, eu teria agido mal também nessas coisas, pois não há nada em mim digno de confiança. Quando vim a saber disso, comecei a mostrar-lhe mais afeição. Bom era o fim, má, no entanto a obra, pois não se deve fazer o menor mal, ainda que seja para conseguir um bem por maior que seja. Falava-lhe muito frequentemente de Deus. Isto devia lhe trazer proveito, mas, sobretudo o que o moveu, foi querer-me muito. Para me dar prazer, acabou por entregar-me o idolozinho, que logo mandei jogar ao rio. Mal o tinha tirado, começou como quem desperta de um grande sono, a entrar em si e a ver tudo o que tinha feito naqueles anos. Espantando-se de seu procedimento, doendo-se de sua perdição, começou a aborrecer a causa de seus males. Nossa Senhora muito lhe deve ter valido. Era muito devoto de sua Conceição e neste dia a festejava com grande fervor. Por fim deixou totalmente de ver a tal pessoa, e não cansava de dar graças a Deus, que o tinha iluminado. Fazia exatamente 1 ano, desde o dia em que o vi pela primeira vez, quando faleceu. Todo esse tempo perseverou no serviço de Deus. Nunca entendi ser má, aquela afeição que me tinha, contudo, poderia ter sido mais espiritual. Verdade é que houve ocasiões em que, se a lembrança de Deus não estivesse bem presente, poderia haver perigo de o ofender gravemente. Como já disse, coisa que a meu entender fosse pecado mortal, eu não seria capaz de fazer. Parece-me que esta disposição, que ele via em mim, contribuía para me ter amizade. Creio que, em geral, os homens são mais amigos de mulheres inclinadas à virtude. Elas por este caminho conseguirão melhor suas pretensões, como depois direi. Tenho por certo que este sacerdote de quem falei, está em via de salvação. Morreu muito bem e totalmente afastado daquela ocasião de pecar. Parece que o Senhor quis salvá-lo por estes meios. Estive naquele lugar 3 meses, com muitos sofrimentos. O tratamento foi mais enérgico do que a minha compleição. No fim de 2 meses, à força de remédios, minha vida se acabava. As dores no coração, das quais me tinha ido curar, cresceram tanto, que me parecia às vezes tê-lo rasgado por dentes agudos. Temeram que fosse raiva. As forças me faltavam, nada comia, apenas bebia um pouco, tudo me causava náuseas e a febre era contínua, o organismo estava gasto em consequência de purgativos diários durante quase 1 mês. Estava tão ressequida, que meus nervos começaram a se encolher com dores insuportáveis. Nem de dia nem de noite tinha algum descanso. Sentia profunda tristeza. Eis o que havia lucrado quando meu pai me trouxe de volta. Fui novamente examinada por vários médicos. Todos me desenganaram, declarando que além de outros males estava tuberculosa. Pouco se me dava. O que me afligia eram as dores contínuas, dos pés à cabeça. No dizer dos próprios médicos, são intoleráveis essas dores espasmódicas. Eu sofria duro tormento. Aprove a Deus, não ter perdido, por minha culpa, tantos méritos. Nesse sofrimento mais agudo estive cerca de 3 meses. Parecia impossível alguém suportar tantos males juntos. Eu mesma agora me admiro e tenho por grande graça do Senhor a paciência que Sua Majestade me deu. Evidentemente vinha tudo dele. Muito me aproveitou ter lido a história de Jó, nas Muralhas de São Gregório. Penso, que o Senhor me tinha preparado e disposto por meio desta leitura, e da oração, que eu já começara a ter, a fim de suportar meus males com tanta conformidade. Meu pensamento estava fixo no Senhor. Lembrava-me constantemente das palavras de Jó, e costumava repeti-las: se das mãos do Senhor recebemos os bens, por que não recebemos também os males? Jó 2:10. Isto dava-me novas forças.
veio a festa de Nossa Senhora da Glória em agosto. Até então, desde abril, havia durado o tormento, conquanto maior nos últimos 3 meses. Logo tratei de me confessar. Sempre fui amiga de o fazer frequentemente. Pensaram que o pedia por medo de morrer, e para não me alarmar, meu pai não consentiu. Ó amor carnal e demasiado, ainda de pai tão católico e esclarecido, pois o era bastante, e não agiu por ignorância. Poderia fazer-me grande mal. Naquela mesma noite fui acometida de uma crise tão forte, que fiquei sem sentidos aproximadamente 4 dias. Nesse estado deram-me o sacramento da unção dos enfermos. Pensavam que eu poderia morrer de uma hora para outra. Não faziam senão repetir o credo, como se eu entendesse alguma coisa. Por vezes, me julgavam já morta. Até cera, achei depois nos olhos. Grande foi o pesar de meu pai, por não me ter permitido a confissão. Não se cansava de orar e clamar a Deus. Bendito seja aquele que se dignou ouvi-lo. Havia 1 dia e meio estava aberta a sepultura no meu mosteiro à espera do corpo. Já tinham sido feitas exéquias num convento de nossos frades fora da cidade, quando o Senhor permitiu que eu recuperasse os sentidos. Quis logo confessar-me. Comunguei com muitas lágrimas. A meu parecer não eram lágrimas de contrição de ter ofendido a Deus. Isto bastaria para me salvar. Não me serve de desculpa o engano, em que me fizeram cair alguns confessores, afirmando-me não haver pecado mortal onde certamente havia. As dores que me ficaram eram intoleráveis, de modo que não estava inteiramente em meus sentidos. Contudo fiz a confissão inteira de tudo em que tinha consciência de ter ofendido a Deus. Esta graça me fez Sua Majestade entre outras, depois que comecei a comungar, jamais deixei de confessar coisa alguma em que julgasse haver pecado, mesmo venial. Considero bem duvidosa minha salvação se então tivesse morrido, por serem, de uma parte, tão pouco instruídos os confessores, e de outra, ser eu tão ruim, além de muitos outros motivos. Chegada a este ponto de minha vida, vendo como de certo modo, o Senhor me ressuscitara, na verdade sinto tão grande espanto que chego a tremer. Parece-me que foi bom para ti, ó minha alma, ponderar de que perigo te livrara o Senhor. Já que por amor não deixavas de ofendê-lo, ao menos por temor dos castigos deixaste de ofendê-lo. Poderia matar-te outras 1000 vezes em estado mais perigoso. Creio que não exagero muito em dizer outras 1000, ainda que rale comigo quem me mandou ter moderação ao contar os meus pecados. E bem aformoseados vão. Por amor de Deus, peço a esta pessoa que nada diminua de minhas culpas. Assim brilha mais a magnificência de Deus e a paciência com que tolera uma alma. Bendito seja Deus para sempre. Praza a Sua Majestade que eu antes fique reduzida a cinzas, do que deixar de lhe ter amor.